Fala galerinha, muito boa noite para todos. Tudo bem? Uma friaca sem fim. O que aconteceu? A galera não falou que tinha aquecimento global? Cadê o aquecimento global com esse frio todo? Tá maluco? Ó, essas aulas que a gente vai fazer, e eu vou mandar um cronograma para vocês. Já teve a aula 1, tá? Vocês receberam o material aí agora pelo WhatsApp. A aula 1 aconteceu no domingo de manhã. Eu falei da constante de acidez de pH e do quadro de equilíbrio. São assuntos que caem na UERJ e normalmente a galera erra. Esse daqui é outro assunto que a galera erra com louvor. Inclusive tem uma questão, eu vou apresentar aqui para vocês, eu mandei no grupo de WhatsApp. Essa questão aqui caiu na prova de 2024. Essa aqui, ó. Vai aparecer para vocês aí, mas vocês estão com o arquivo em PDF. Olha lá, ó. Essa questão aqui caiu na prova do ano passado, de que o íon bicarbonato ou hidrogeno carbonato é uma espécie química derivada do ácido carbônico em solução aquosa. Esse íon pode atuar como ácido ou base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Escreva a fórmula estrutural plana do íon bicarbonato. Em seguida, apresente a equação da reação química do íon bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando a atuação desse íon como base. Eu costumo dizer que questões como essa daqui, eu vou voltar com ela daqui a pouco, ou você sabe fazer ou você não sabe. Então, assim, eu vou começar aqui agora e eu peço para que vocês me interrompam a qualquer momento, caso vocês tenham alguma pergunta, tá? Vou pedir para vocês liberarem o áudio e me chamar, porque eu não estou olhando para o chat. Cara, para a gente responder uma questão de acidez e basicidade, a gente tem que conhecer as teorias ácido-base. E a gente vai muito rápido agora, porque essas teorias eu já falei em sala e a gente vai relembrar. Então, por exemplo, desse lado aqui do quadro, eu vou falar das teorias, ó. Teorias dos ácidos, beleza? Para a gente poder ir para as questões. E aqui eu vou falar da teoria das bases. Galera, o exame discursivo da UERJ, ele cobra 3 teorias ácido-base, tá? Existem mais do que 3. Mas a primeira teoria, e talvez a mais fácil de todas, é a teoria de Arrhenius, que você aprende na escola, na primeira série do ensino médio, que são os ácidos que normalmente a gente está mais habituado a lidar. Essa teoria, ela diz o seguinte, ó, ácido vai ser toda espécie que em água ou solução aquosa liberar como único íon positivo, o H+. Ou seja, todo mundo que liberar H+, e aí toma cuidado porque o Enem gosta de chamar o H+ de H3 ou mais. E muitos de vocês vão fazer o Enem. Esse cara tem nome, tá? H+ é o popular dele. A gente chama ele de hidrônio. É o nome dele. Então, se você ouvir não, né? Se você ler numa opção de resposta que alguém está liberando um hidrônio, significa que é um H+. Então, essa teoria aqui de Arrhenius, que é a primeira teoria, eu vou dar um destaque aqui no nome, porque ficou tudo preto, são os ácidos que a gente conhece. Quem são os ácidos que a gente conhece, Léo? A gente conhece o HCl, a gente conhece o HNO3, a gente conhece o H2SO4, a gente conhece o H2CO3, a gente conhece o H3PO4, a gente conhece o HClO. Galera, são esses ácidos aqui que eu coloquei agora que caem no exame discursivo da UERJ. Vou botar só mais um aqui, ó, que é o H2SO3. São esses daqui que aparecem. São esses daqui que a prova vai te perguntar. Então, foi o que eu te falei. Nas aulas que a gente vai fazer, quem participar até a prova, eu vou dar dicas direcionadas para a prova. Então, esses caras aqui, você precisa saber o nome deles, tá? Eu não vou nem considerar a hipótese
de que você não vai saber o nome desses 7 maluquinhos aqui. Então, esse maluco aqui, por exemplo, ó, é o clorídrico na ordem, depois o nítrico, depois o sulfúrico, lá, depois o sulfuroso, depois o carbônico, depois o fosfórico e depois o hipocloroso. Então, são todos esses ácidos aqui, esses 7, né? Deixa eu ver se eu consigo botar eles na ordem ali dos nomes. Olha lá, ficou mais ou menos ali todo mundo na ordem. Cara, eu não vou nem considerar a possibilidade de que vocês não sabem o nome deles. Eu vou usar o ácido sulfúrico ou o clorídrico de exemplo. Eu vou pegar os dois, que são os mais famosos. Mas se a gente pegar o ácido clorídrico e colocar em água, agora eu posso já digitar um pouco maior, né? Olha lá, se a gente pegar o ácido clorídrico e jogar ele em água, olha lá, a gente vai liberar o hidrônio. Olha lá, vai ser H mais e Cl-. Vocês já devem ter visto isso daí um caminhão de vezes. Olha lá, desse jeito aqui. No caso do ácido sulfúrico, que eu vou colocar aqui do lado, ele tem 2 hidrônios para liberar. Né? Você tem o H2SO4, ó. Você tem o H2SO4 e quando você coloca ele em água, você pode liberar o primeiro H+, olha lá, o primeiro H+, e formar o ânion HSO4-, ou pegar o ânion, o próprio ânion HSO4-, jogar na água de novo, liberar o segundo hidrônio, olha lá, e formar o SO4-2. A gente tem que tomar cuidado com os ácidos que têm 2 hidrogênios ou 3, porque eles soltam esses hidrogênios, como é que eu vou te dizer? Paulatinamente, eles não soltam os hidrogênios de uma vez só, tá? E esses caras são os caras que formam os ânions que têm nome estranho, que são os bi, tipo bicarbonato, bisulfato, bifosfato. Então, por exemplo, esse daqui, por exemplo, que está aqui, ó, que eu vou colocar o nome dele aqui agora, esse daqui é o ânion bisulfato. Ele não é o mais famoso. O mais famoso é o bicarbonato, que a prova cobrou do ano passado, que sai dali. Então, que é esse daqui, ó. O H2CO3, quando ele libera o primeiro hidrogênio, olha lá, quando ele libera o primeiro hidrogênio, olha lá, ele tem 2 hidrogênios, H2CO3. Quando ele libera o primeiro hidrogênio, ele forma o H+. Olha lá, ele forma o H+, esse maluco aqui, ó. E aí ele forma o ânion HCO3-. Então, o primeiro comando da questão era uma questão de ácidos. E o primeiro comando da questão, desculpa, era o comando de um ácido de arrênios, que formava esse cara aqui, ó, o ânion bicarbonato. Ele vai pedir para a gente desenhar a estrutura desse maluco. Então, essa é a primeira definição. A segunda definição de ácidos é uma definição que a prova também cobra como comando, que são os ácidos de Bronsted. A gente chama de Bronsted, mas o certo é chamar de ácido de Bronsted-Lowry. Os ácidos de Bronsted-Lowry, se a gente colocar a definição aqui, ó, ela é muito parecida com a de arrênios, só que ela não se limita à água. Então a gente bota assim, ó, é toda espécie que em solução aquosa, libera, aliás, eu estou digitando a definição de arrênios, né? É toda espécie que libera o H+. E aqui não depende do meio. Olha lá. Em qualquer meio. Então, a gente pode ter uma reação aqui agora que é uma reação que não tem água. Ou seja, vai ser uma reação em que a gente não vai ter água e, obviamente, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, uma reação em que você coloca uma amina. Olha lá, uma amina é um grupamento nitrogenado que tem ali, ó, na ponta aquele grupo NH2. Isso daqui é uma amina, beleza? Se a gente pegar essa amina aqui, ó, e colocar tipo HCl, olha lá, que é o ácido clorídrico, ó,
Desse jeito aqui, ó. E do outro lado, do lado dos produtos, a gente escrever assim, ó, CH3, NH3+, olha lá, mais Cl menos, desse jeito aqui, ó. E aí deixa eu só acertar as cargas aqui para todo mundo ficar bonitinho. Quem é índice ficar embaixo, quem é carga ficar em cima. O que, que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, deixa eu separar os caras aqui para a gente poder entender, foi que uma das substâncias, e aí eu preciso olhar para o lado dos reagentes, esse lado aqui, ó. Uma das substâncias, que é o HCl, ele perdeu o seu hidrogênio, olha lá, o hidrogênio saiu daqui e veio para cá. Deixa eu diminuir essa linha aqui, ó. Então ele saiu dali e foi para lá, ó. Olha lá, ele saiu daqui para cá. Então ele perdeu o hidrogênio, beleza? Então o HCl, que em cima era um ácido de arrênios, aqui embaixo ele não vai poder ser chamado de ácido de arrênios. Você vai ter que chamar ele de ácido de Bronsted, porque não tem água no meio. Tá vendo que não tem água? Aqui eu deveria ter digitado. Aqui a gente tem que colocar a fórmula da água aqui em cima. Olha lá, a gente coloca a fórmula da água aqui, ó. Tem que colocar a fórmula da água para validar que você tem um ácido de arrênios. Desse jeito aqui. Porque lá na prova, quando ele te cobrar a definição de Bronsted, ele não vai colocar ácidos de arrênios. Quer dizer, ele não vai colocar água para você identificar naturalmente que você tem um ácido. Embora o exemplo que eu tenha te dado é bem furreca. Se eu te perguntar aqui qual dos dois é um ácido, você responderia que é o HCl. Mas nem sempre vai ser assim. Vai ter hora que ele vai botar assim, ó. Olha o que ele vai fazer. H2SO4, ó, HNO3. Olha que doideira, hein? H2SO4, HNO3. A prova quer saber se você é malandro. Aí ele vai botar assim desse lado, ó, H2NO3+, olha lá, H2NO3+, mais HSO4-. Aí ele vai perguntar para você assim, ó, mesma pergunta que eu fiz em cima. Quem é o ácido de Bronsted? Aí, quando ele fizer isso daqui, é quando ele derruba todo mundo. Porque o cara que vai olhar para o reagente vai falar assim, porra, como assim quem é o ácido? Os dois são ácidos. Porque você aprendeu na escola, pela definição de arrênios, que esses dois amiguinhos aqui, ó, o H2SO4 e o HNO3, que são os caras que estão ali do lado dos reagentes, deixa eu botar todo mundo na mesma linha aqui, que o cara pulou para baixo. Olha lá. Você aprendeu que esses dois malucos aqui, ó, você aprendeu que esses dois caras aqui são ácidos. E de fato são. Só que não foi isso que ele perguntou. Ele vai te perguntar quem é o ácido de Bronsted. E aí, para você definir quem é o ácido de Bronsted, você vai ter que analisar o outro lado da equação, que é o lado onde estão os produtos. Então, vai acontecer aqui a mesma coisa. Só que agora, ó, o sulfúrico, que é o H2SO4, foi quem perdeu. Peraí, deixa eu fazer a linhazinha. O sulfúrico que está aqui, ó, o hidrogênio do sulfúrico, foi quem perdeu esse hidrogênio aqui e que veio para o ácido nítrico. Então, deixa eu botar a setinha aqui, ó. Veio para cá, ó. Olha lá, o hidrogênio veio para cá. Desse jeito. Então, galera, quando o cara colocar, por exemplo, um exemplo desse daqui que causa mega dúvida, você vai ter que responder para o primeiro caso aqui, ó. Quem é o ácido de Bronsted? O ácido de Bronsted é o HCl. Olha lá, esse daqui é o ácido de Bronsted-Lowry. Não vou colocar ali o nome. Esse é o ácido de Bronsted-Lowry. Mas como eu falei para vocês, nesse primeiro exemplo, você não teria dúvida de dizer que o HCl é o ácido. Porque você aprendeu que o HCl é o ácido. No de baixo você teria dúvida. No de baixo, quem é o ácido de Bronsted é o sulfúrico. Olha lá. Esse daqui é que é o ácido de Bronsted-Lowry. Beleza? Então, às vezes, ele vai desenhar dois ácidos e vai te perguntar quem é o ácido. Quem não souber a teoria vai falar assim, porra, os dois. Vou botar os dois na resposta. E, na verdade, você vai estar errado. Por que você vai estar errado? Porque se ele te perguntou quem é o ácido de Bronsted, você vai ter que escolher um deles para ser. E olha o detalhe, tá? Existem ácido de Bronsted dos dois lados da equação.
Quando você olha para o lado dos produtos, que é esse lado aqui, a gente vai pensar agora na reação andando ao contrário. Essa reação andando para cá. Ou seja, como se ela estivesse voltando. Ou seja, tudo que foi feito vai ser desfeito. O que eu quero dizer com isso? O HCl que veio para cá, o HCl que veio para cá vai devolver esse hidrogênio. Então o NH3 que está aqui, ó, e foi isso que eu te falei, ó. Aí, ó, se o cara perguntar aqui, ó, olha para os dois reagentes. Quem é o ácido de Bronsted? Tu fica vendido. Tu vai falar assim, pô, quem é o ácido aqui? Eu não sei quem é o ácido aqui, porque eu estou acostumado com esses ácidos. Olha lá. Então, para a gente poder analisar a definição de Bronsted, a gente tem que analisar quem é o cara que está perdendo o hidrogênio. Então, quando a gente olha para cá, ó, esse grupamento, ele está perdendo o hidrogênio. Olha lá, ele está perdendo o hidrogênio. E aí, quando ele perde o hidrogênio, ele se torna, vou botar a setinha aqui naturalmente, ó, ele está perdendo o hidrogênio, esse hidrogênio está voltando para cá. Olha lá, ele volta para cá. Então, esse camarada aqui, do lado dos produtos, esse camarada aqui, ele é o ácido de Bronsted-Lowry. Então, CH3NH3+, é o ácido de Bronsted-Lowry. Igualmente, a gente vai fazer embaixo. Se aqui o H2SO4 perdeu para o HNO3, o contrário é o HNO3 devolver para o HSO4. Então, meio que vai acontecer a mesma coisa, porque esse cara aqui, ó, onde tem o hidrogênio, ele vai voltar para cá. Beleza? Vou fazer a setinha aqui, ó. Olha lá. Ele vai voltar para cá. Ó. E aí, quando ele volta para cá, senhoras e senhores, a mágica acontece. Então, esse cara aqui, ó, que perdeu o hidrogênio, como se ele tivesse devolvido o hidrogênio, ele é o ácido de Bronsted-Lowry. Tudo bem? Agora, onde que a gente tem que tomar cuidado? A definição de Arrhenius para ácido tem nada a ver com a definição de base de Arrhenius. Então, quando a gente olha para a definição de Arrhenius aqui, ó, para base, a definição de base de Arrhenius, que você provavelmente conhece, que são as bases também mais famosas, a gente coloca que é toda espécie que em solução aquosa, toda espécie que em solução aquosa liberar como único íon negativo a hidroxila. Hidroxila também é o nome mais famoso. Esse cara tem um outro nome, mas é um nome que, tipo assim, nem vale a pena guardar porque ninguém fala. Que é hidroxoniônio. Mas a gente chama de hidroxila e todo mundo vai chamar. O ERG, Enem, o Papa, todo mundo vai chamar de hidroxila. Quais são as bases mais famosas? NaOH, disparado, ó lá, KOH, e LiOH, que são as três bases do grupo 1 da tabela periódica. São muito famosas. A gente tem MgOH2, a gente tem CaOH2, que são as bases do grupo 2 famosas. A gente tem a do bário, BaOH2, e a gente tem a do alumínio, olha lá, o AlOH3. O AlOH3 ele é famoso por causa do processo de limpeza da água. A estação de tratamento de água usa o hidróxido de alumínio como agente floculante. Isso cai no Enem, tá? A UERJ não pergunta tanto não, nunca perguntou sobre estação de tratamento de água. Então, assim, cara, nem vou estar preocupado de você olhar para um daqueles também 7 compostos ali e me perguntar assim, Léo, o que é isso? Eu não vou nem considerar essa possibilidade. Eu vou achar que você sabe que aquilo dali é uma base. Beleza? E igualmente aconteceu na definição ali, ó, quando a gente for escrever, por exemplo, se a gente pegar o NaOH, pela definição de Arrhenius, ó, em água, o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai soltar o hidrogênio, olha lá. Ela vai soltar o hidrogênio e vai soltar a hidroxila. Por isso que ela é considerada uma base. Ela é chamada de monobase por causa disso. No caso de cálcio, ela vai fazer um movimento semelhante ao do ácido sulfúrico. Como ela tem 2 hidroxilas, ela vai soltar uma de cada vez, tá? Ela solta primeiro a primeira hidroxila, olha lá, OH-, vou botar ela na mesma linha ali, ó. Olha lá, ela soltou a primeira hidroxila, isso aqui fica carregado positivamente. Não é a hidroxila que está carregado positivamente, não, tá? Aqui é o composto inteiro.
CaOH2. É porque a gente não está acostumado a escrever assim. E aí agora o CaOH+, olha lá, ele solta a última hidroxila. Então ele forma o cálcio mais 2 mais a hidroxila. A gente está acostumado a escrever como se fosse uma mini lei de Hess aqui, né? A gente normalmente não faz assim, né? A gente faz tipo direto. A gente solta as duas hidroxilas direto. Não está errado. Mas assim, não é isso que acontece. O que acontece é isso aqui. Quer dizer, o que acontece é o que está em cima. A gente coloca normalmente assim. Olha lá. Ca mais 2, olha lá, mais 2 hidroxilas. Só chegar aqui para caber todo mundo, beleza, na mesma linha. Cara, então como eu falei para vocês, cara, eu nem vou contestar a possibilidade de que vocês não sabem isso daqui. Beleza? Definição de base de arrênios é patético. Você entrar na primeira série do ensino médio, o pessoal sabe. Eu acho, né? Na número 2, a definição de Bronsted-Lowry, que a gente tem que estar ligado, porque a UERJ adora essa definição. A definição de Bronsted-Lowry de base é uma definição que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a de arrênios, tá? Ao contrário dessas daqui que são muito parecidas, essa daqui libera H+, essa daqui também. Essa em água, essa daqui não precisa ter água. A definição de Bronsted-Lowry, o cara vai dizer pra gente assim, ó, é toda espécie, olha agora que doideira, hein? É toda espécie capaz de receber o H+. Ou seja, galera, a definição de base de Bronsted não tem absolutamente nada a ver com hidroxilas. Então, se ele pergunta como base, e aí eu não sei se você lembra, vou voltar a questão aqui, hein? Vou voltar a questão aqui. E por que eu comecei por essa, galera? E por que eu escolhi esse assunto para falar hoje? Primeiro, para a gente poder ter tempo de treinar. Segundo, porque a grande maioria das perguntas que eu recebi de alunos que fizeram a prova foi assim, Léo, que loucura é essa? Olha a questão, botei ela aqui de novo. Vou botar aqui no meio. Vou botar um destaquezão aqui para ela. Olha, tá aqui, ó. Dentro do quadrante vermelho. Depois eu vou tirar ele dali. Ele pede para você escrever uma equação entre o íon bicarbonato e o ácido sulfúrico, considerando a ação desse íon como base. Eu me lembro que teve uns 4 ou 5 alunos que perguntavam assim, Légora, cadê a base? Cadê a base? Eu falei assim, como assim cadê a base? Ele falou, eu não vi ninguém lá com OH para ser base. O cara botou o íon bicarbonato, o ácido carbônico, que está aqui em cima, ácido carbônico, ácido sulfúrico e íon bicarbonato. Quem é a base que ele falou? A questão estava incompleta. Não estava, camarada. Não estava. Porque pela definição de base aqui, ó, de Bronsted-Lowry, a definição de base de Bronsted-Lowry, é toda espécie capaz de receber o H+. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação aqui. Olha lá, eu posso pegar essa equação aqui, copiá-la para o outro lado e perguntar para você aqui, ó, quem são as bases de Bronsted-Lowry nessa equação. Porque toda equação que tem ácido de Bronsted tem que ter base de Bronsted. Toda equação, olha o que eu vou dizer. Toda equação que tem ácido de Bronsted tem que ter uma base de Bronsted. Porque se o ácido de Bronsted está perdendo hidrogênio, é porque tem alguém recebendo. E pela definição de base de Bronsted, é o que está acontecendo aqui com a amina. Aqui, ó. Essa daqui é uma base de Bronsted-Lowry. Beleza? E do outro lado da seta aqui, ó, quem é que está recebendo o hidrogênio? Esse hidrogênio está indo lá para o outro lado. Então, o Cl-, ele é uma base de Bronsted-Lowry nessa equação. Pô, tu tem que ter muito peito, caso ele tivesse perguntado, por exemplo, nos produtos, para você responder que o Cl- é uma base de Bronsted. Que normalmente você não faz. Só um único detalhe, tá? Quando você está do lado dos produtos para diferenciar, você chama esse ácido aqui de ácido conjugado.
E essa palavra é só para poder identificar que ele está do lado dos produtos. Então, é um ácido conjugado de Bronsted Lowry. E essa daqui vale a mesma coisa. É uma base conjugada de Bronsted Lowry. O detalhe é que se você quiser fazer isso aqui, ó, a base conjugada do lado dos produtos, ela difere do seu ácido de apenas um hidrogênio. Então, essa base conjugada aqui, ó, se você olhar para a fórmula, qual a diferença entre essa fórmula aqui, Cl-, e o HCl? É de um hidrogênio. Porque, o que eu estou querendo dizer? Que se você já determinou do lado dos reagentes quem é o ácido e quem é a base, por exemplo, isso aqui está determinado. Foi a primeira coisa que a gente fez. A gente determinou aqui quem é o ácido e quem é a base. Para você determinar do outro lado e não errar, o ácido conjugado e a base conjugada, eles têm que diferir de um hidrogênio da sua fórmula original. Então, por exemplo, ó, aqui é CH3NH2, aqui é CH3NH3. A diferença entre essas duas fórmulas é de um hidrogênio. Por isso que esse maluco aqui é um ácido conjugado dessa base. HCl e Cl-. A diferença entre as duas fórmulas é de um hidrogênio. Então, galera, a diferença entre os dois é de um hidrogênio. Então, se a gente já classificou HCl como um ácido de Bronsted Lowry, é porque o Cl- tem que ser obrigatoriamente uma base conjugada. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. A diferença entre... Tirar esse rosa aqui, porque esse rosa é bom para destacar, mas para ler é uma boesta. Olha lá, a diferença entre... botei entre duas vezes. O ácido e a base conjugada. Olha lá, e a base conjugada é de apenas um hidrogênio. E a mesma coisa, ó, a diferença entre a base e o ácido conjugado é de apenas um hidrogênio também. Beleza? Tudo bem? Ó, com esse quadro aqui agora, que vai brotar aí no grupo, para vocês guardarem, imprimirem, sei lá o que vocês vão fazer, vai aparecer aí no nosso grupito agora, hein? Olha lá, saiu aí. Beleza? Esse cara aqui, já consegue, esse quadro, já consegue fazer a gente resolver a questão número 1. E aí eu pergunto, a maioria de vocês deve ter feito a prova do ano passado. E não sei, né, se alguém pode falar aí se acertou a questão ou se errou a questão. O quadro vai sumir agora para você. Aí você olha aí no WhatsApp a definição, beleza? Olha lá. Questão número 1. Ó. O íon bicarbonato ou hidrogeno bicarbonato é uma espécie derivada do ácido carbônico em solução aquosa. Para. Ele fala que o hidrogeno carbonato é uma espécie química derivada do ácido carbônico em solução aquosa. Senhoras e senhores, ele está falando de que definição aqui nesse primeiro pedaço da questão número 1? Ele está falando da definição de arrênios. Então, olha o meu rascunho aqui, ó. Vou vir para o meu rascunho aqui no canto, ó. H2CO3. Olha o mole que você não pode dar, ó, na UERJ, ó. Se você entrar na vibe de fazer assim, aí tem 2 hidrogênios, vou soltar logo os 2. E vou formar o CO3 menos 2. Lego, está errado? Não, não está errado. Só que esse ânion que você fez aqui, queridos, esse daqui, ó, não é o ânion hidrogeno carbonato. Porra, cadê o hidrogênio ali, galera? Esse ânion aqui, ó, é o ânion carbonato, porque você soltou todos os hidrogênios. O ânion hidrogeno carbonato, você tem que fazer o que eu falei. Você tem que soltar de um em um. Então, você tem o H2CO3? Tem o H2CO3. Vai soltar o hidrogênio dele? Vou soltar o hidrogênio dele. E aí, quando você soltar o primeiro hidrogênio dele, ó,
olha lá, ele vai formar o H+, e o HCO3-. E o HCO3-. É esse camarada aqui que eu acabei de desenhar ali por último, esse pangaré aqui, ó, que é o tal hidrogênio carbonato. Então, na primeira linha, nas duas primeiras linhas, quer dizer, na primeira linha e na metade da segunda linha, a gente aplicou a definição de Bronsted. Olha lá, de hidrogênio carbonato. De Bronsted não, de Arrhenius. Beleza? Esse daqui é o hidrogênio. Pô, eu escrevi errado ali, né? Abençoado. Hidrocarbonato, nada. Esse cara aqui é o hidrogênio carbonato. Ou bicarbonato. Beleza? Hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Beleza? E aí ele pede, agora vamos para a resposta aqui, ó. Quadradinho do mal. Tua resposta tem que estar aqui dentro, hein? Só vai responder o que o maluco perguntou, hein? Ele quer que você escreva aqui, ó. Vamos por cores, ó. Escreva a forma estrutural plana do íon bicarbonato. Ou seja, é esse pangaré aqui, ó. Essa daqui não é a forma estrutural plana. Olha lá, HCO3-. Você identificou para ele que você vai fazer esse cara aqui. E aí o que você tem que entender? Você tem que entender de ligações químicas. E aí eu vou considerar que você sabe que o carbono, pelo amor de Deus, todo mundo aqui tirou pelo menos A e B. Ok? Pelo menos A é ótima, né? A ou pelo menos B. Então, ó, como é que a gente monta essa forma? A gente bota uma ligação dupla com o oxigênio. A gente bota o hidrogênio aqui. A gente bota outro oxigênio aqui. E a gente bota uma ligação assim. A fórmula do ácido carbônico seria isso aqui, ó. Olha lá, você coloca aqui uma ligação. É a quarta, né? Olha lá. E essa estrutura que eu estou fazendo aqui, gente, é a estrutura do ácido carbônico. Olha lá. Disso daqui, ó, que eu estou falando. Olha lá, desse cara aqui. Esse cara aqui é o H2CO3. É esse, ó. É esse aqui, ó. É esse. Beleza? Só que ele não está pedindo desse. Ele está pedindo do íon bicarbonato. Ou hidrogênio carbonato. Da onde veio esse maluco? Esse cara perdeu esse hidrogênio aqui, ó. Ou outro, tanto faz. Ele perdeu esse hidrogênio. Então, galera, aqui, ó. Tu vai tirar esse hidrogênio do desenho. E aí, quando você tira esse hidrogênio do desenho, você vai ser obrigado a fazer isso daqui. Lamento informar, tá? Você vai ser obrigado a meter um colchetão aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos botar aqui, ó. Pã. Aí você vai botar um colchete aqui. Ou parêntese, tá? Olha lá. Quando o cara é um íon, a gente tem que representar ele dentro de colchetes. Olha lá, desse jeito aqui. Você bota um colchete. Olha lá, ó. Desse jeito aqui. E bota aqui fora, não dentro, o sinal -1. Ó, mamão com açúcar isso aqui, tá? Acabei de responder o primeiro comando da questão. Ó, garanti meu primeiro ponto. Agora vem elas. Em seguida, apresenta a equação da reação química do íon bicarbonato como ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Quem é o íon bicarbonato? HCO3- mais H2SO4. Senhoras e senhores, ele quer que você escreva a equação, né? Já vou fazer direto na prova. Beleza? Poderia surgir uma dúvida aqui que ele não deixou. Falar assim, Lébora, e agora? O hidrogênio sai daqui para cá ou ele sai de lá para cá? Sabe qual é a dúvida que ele não deixou? Ele falou para você, tá escrito, tá? Que o íon bicarbonato ele precisa atuar como uma base de Bronsted-Lowry. Olha lá. Então, esse camarada aqui, ele precisa ser uma base de Bronsted-Lowry. E aí, meus amigos e minhas amigas, se ele precisa ser uma base de Bronsted-Lowry, o que ele tem que fazer?
ele precisa receber o hidrogênio. Beleza? Então, ó, você não precisa fazer a setinha aqui, igual eu fiz lá, não. Do hidrogênio voando por cima. Não faça isso. Beleza? Você vai botar assim, ó. Pura e simplesmente H2CO3 mais HSO4 menos. E acabou. Você já mostrou para o corretor que esse camarada ali atuou com uma base de Bronsted recebendo o hidrogênio. Então, minhas duas respostas estão. A primeira aqui, ó, nesse pontilhado que agora está quadradado, e nesse daqui, e você garantiu o ponto inteiro da questão. Beleza? Então, a definição de Bronsted, ela é muito, muito importante. Caiu na prova do ano passado, isso não quer dizer que não caíram nas outras, tá? Porque tem hora que ele cobra só Arrhenius, é o melhor dos cenários, tem hora que ele vai cobrar Lewis, que a gente não falou, a terceira definição, e tem hora que ele vai cobrar Bronsted. Então, para a prova repetir essa brincadeira aqui, ó, não custa, porque eu vou te dar um dado agora. Essa foi uma das questões, o segundo comando, um dos menos acertados na prova. E eu vou perguntar a vocês agora, alguém tem alguma pergunta a respeito dessa questão que a gente fez agora? Sim ou não? Alguém me perguntou, olha, a Jasmine fazendo, qual o nome do CaOH+? Qual o nome do CaOH+? É uma base de cálcio, só que ela é uma monobase de cálcio. É um monohidróxido de cálcio. Tudo bem? Beleza ou não? Tranquilo? Tranquilo? Não entendi, fala de novo. Exatamente. Exatamente isso. O Lucas está perguntando, se decompor H2CO3 do produto em água e CO2, estaria errado? Não estaria, Lucas. Pode fazer isso. Pode fazer, a prova não vai brigar com você não, tá? A prova não vai brigar com você. Tranquilo ou não? Beleza? Tudo bem até aqui? Fomos? Ó, galera, só toma cuidado é o seguinte, eu vou esticar um pouquinho para a gente poder explicar as outras teorias. E uma coisa importante, as outras não, né? A última que falta, e uma coisa importante, eu vou dar um simulado para vocês, simulado que eu preparei aqui. E todo mundo que está aqui vai poder me devolver em foto para eu poder comentar, beleza? Uma outra coisa importante, se cair aqui a, a chamada, é porque eu estou usando um e-mail que só permite uma hora de aula, tá? Então, quando fizer uma hora, provavelmente todo mundo vai ser derrubado. Mas aí eu mando outro link no grupo, geral entra de novo e a gente continua. Vamos lá. Vou apagar meu quadro aqui, beleza? E vamos para a última definição. Olha lá. Então, a gente vai ter aqui agora a definição número 3, que é a definição de ácido de Lewis. Ácido de Lewis. E lá do outro lado, também a definição número 3. Também definição número 3, que seria a base de Lewis. Tudo bem? Essa daqui, então, é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque essa daqui não tem hidrogênio, não tem hidroxilo. Pode até que tenha, mas não é obrigatório. Quer ver? Vou começar com uma 50-50. Já viu aquele Reels que a galera mete uma linha no meio? Você vai para um lado, vai para o outro? Ó que merda. Vou botar aqui no meio, ó. BF3. Olha lá, BF3 eu botei cravado no meio. Beleza? Quero que vocês vão para o chat aí agora e falar para mim o seguinte. BF3 é um ácido de Lewis ou uma base de Lewis? Quem acertar vai ganhar o voucher do Outback. Hein? Tô cheio de voucher do Outback. Ninguém. Ninguém. Depende do meio. Não depende do meio, não. Base, Gabriela falou base, Lucas Marinho base. E aí? Não depende do meio, não, Jasmin. Pedro base.
Eu nem dei a definição, hein? A galera tá achando que é uma base de Lewis. Mais alguém vai estar? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Parabéns, Gabriela, Lucas e Pedro. Os três erraram. O BF3 é um ácido de Lewis. Aí você vai falar assim, porra, como assim, Lébora? Irmãos, na prova de 2017, esse cara aqui foi perguntado isso só, tá? Se ele é um ácido ou uma base Lewis. É a prova de múltipla escolha com duas opções, porque a prova não perguntava nem justificativo. Aí você fala assim, porra, cai assim? Bem-vindo ao inferno. O que é uma base de Lewis? Base de Lewis é uma é uma espécie capaz de doar pares de elétrons. Então, é uma substância que precisa ter elétrons sobrando na sua estrutura. Um ácido de Lewis é ao contrário, olha lá, é uma espécie, ao contrário, como eu disse, ó, é uma espécie capaz, botei o acento no lugar errado, olha lá, é uma espécie, porra, botei de novo, é isso mesmo, Débora? Espécie capaz de receber pares de elétrons. E aí, meus amigos, minhas amigas, por que o BF3 é um ácido de Lewis? Guarda esse cara, tá? Ele é um dos mais famosos. Porque eu duvideo que você marcaria que esse cara é um ácido de Lewis numa prova se você não conhecesse, tanto que os três que botaram aí erraram. Por que esse cara aqui é um ácido de Lewis? Porque o boro que está aqui, ele é do grupo 3 da tabela periódica. Esse cara é do grupo 13, melhor dizendo. Ele é do grupo 13. É o mesmo grupo do alumínio. Eu falei que ele é do grupo 3 porque a gente pode chamar que ele é do grupo 3A. Assim. E ele, por ser do grupo 3A, ele tem 3 elétrons. Então eu vou fazer o boro aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, um elétron para ele. Ah lá, um elétron para ele, um elétron para ele e um elétron para ele. Ou seja, galera, ele só tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ele tem mais do que 3, tá? Mas na camada de valência, porque o número atômico dele é 5, ele tem ao todo 5 elétrons. Mas quando a gente faz a configuração dele, 1s2, 2s2, 2p1. Beleza? 1s2, 2s2, 2p1. Então, ele na camada de valência, que é essa aqui, ó, ele só tem 3 elétrons. E aí, se você espetar, então aqui, ó, o que eu botei de verde aqui é a camada de valência. É a última camada dele. Se você espetar um átomo de flúor aqui, ó, espetei um átomo de flúor, ok? Olha lá. Então, eu vou botar aqui flúor. E vou colocar aqui também, ó. Olha lá. Um flúor. E vou colocar aqui também um flúor. O boro, senhoras e senhores, que tinha 3 elétrons de valência antes das ligações, ele passa a ter apenas 6. Isso quer dizer que ele não completa o octeto. Então, se tiver um par de elétrons voando aqui, ó, voando um par de elétrons numa substância qualquer X, olha lá, qualquer que seja ela, essa substância aqui, ó, ela doa esse par de elétrons para o BF3. E aí ela doa esse par de elétrons para o BF3, senhoras e senhores. Então o BF3 está recebendo um par de elétrons. Se ele está recebendo um par de elétrons, adivinha o que ele é? Ele é um ácido de Lewis. Não errem isso, porque você encontrar uma base de Lewis é muito fácil. Porque a base de Lewis, ela tem que ter nitrogênio ou fósforo. Não são todos os grupos de nitrogênio que são considerados base de Lewis. Por exemplo, quer ver? Ó? O pH3 é uma base de Lewis. Vou te explicar por quê.
o NH3 é uma base de Lewis. Vou te explicar por quê. As aminas que estavam lá no desenho do primeiro quadro são bases de Lewis. As amidas, que tem um CH3, NH2. Mas aí aqui a gente vai ter que botar um dupla O. Aqui, ó. Dupla O. Elas também são bases de Lewis. Você vai para a prova da UERJ com isso daqui no colo. Que a substância, para ser considerada uma base de Lewis, na sua grande maioria, ela tem que ter nitrogênio, tá? Porque essas substâncias aqui, ó, elas têm pares eletrônicos sobrando. Então, aqui em cima do fósforo tem um par eletrônico sobrando. Olha lá. Em cima do nitrogênio tem um par eletrônico sobrando. Aqui. Em cima do NH2 aqui, ó, tem um par eletrônico sobrando. Porque ele deveria não, ele faz 3 ligações e sobram 2. Ó. E aqui também tem um par eletrônico sobrando. Onde você tem que tomar cuidado? Que isso cai o tempo inteiro na prova da UERJ. Quando você tem, vou até criar aqui um quadrinho, ó, a função nitrocomposto. Ó, a função nitrocomposto não será, vou botar um não grandão aqui, não será nunca uma base de Lewis. Agora, por que nunca será uma base de Lewis? Porque o nitrocomposto, galera, ele tem um grupamento NO2 na ponta da cadeia. Então, o nitrogênio, que de fato tinha 3 elétrons, ó, a gente vai botar assim, ó, N, aí a gente vai botar uma ligação dupla. Se vocês prestarem atenção, o nitrogênio já fez as 3 ligações que ele deveria fazer. Só que o grupamento nitrocomposto, ele é formado por uma cadeia carbônica e o grupo NO2. Olha lá. Então, a gente vai ter que espetar mais um oxigênio ali. Então, os elétrons já foram usados. Aí, ó. Os elétrons já foram usados. Ou seja, o que antecede o nitrocomposto pode ser considerado uma base de Lewis, mas ele, nitrocomposto, não é mais. Por que ele não é mais, Lébora? Porque esse par eletrônico aqui, ó, já foi usado na ligação para o oxigênio. Beleza? A gente chama essa ligação aqui de ligação coordenada. Então, galera, não se esqueçam, pelo amor do Senhor Jesus. pH3, NH3, aminas e amidas são consideradas bases de Lewis. Agora, olha o que eu vou falar com vocês, hein? A prova é muito sacana com relação às bases de Lewis. Ela é muito sacana com relação às bases de Lewis. Vou deixar isso aqui no canto, né? Aqui, ó, porque eu vou usar esse espaço. Por quê? Principalmente com as aminas. Porque ele vai pedir para você comparar uma amina com outra. Qual das duas é a mais básica? Qual dessas aminas cede o par eletrônico com maior velocidade? E aí uma coisa que você tem que entender, obrigatoriamente você vai ter que entender, que quando você compara aminas, e aí eu vou falar de aminas secundárias, ó, elas são sempre mais básicas, e eu vou explicar por quê. Elas são sempre mais básicas do que aminas primárias. Aí, Légora, o que é uma amina secundária e o que é uma amina primária? Calma. E elas são mais básicas, e aqui que está o pulo do gato, do que as aminas terciárias. Cara, não dá para entender essa ordem de maluco aqui se você não conhecer o conceito, tá? Então, aqui eu estou indo da mais básica. Eu vou escrever isso aqui, tá? Eu estou indo dessa daqui, ó, que é a mais básica, que é uma amina secundária. Olha lá, ela é a mais básica, para uma amina terciária, que é a menos básica. Como que uma amina primária secundária se caracteriza? Ela tem 2 grupos. Ela tem 2 grupos carbônicos que empurram o elétron
Eles empurram o elétron que está aqui em cima do nitrogênio para fora do nitrogênio. Então, aqui você tem um par eletrônico e aqui você tem um par eletrônico. Esse grupamento carbônico aqui, ó, isso aqui é grupamento carbônico, eles são grupos que aumentam a basicidade. Eles aumentam a basicidade da cadeia. Eu vou escrever isso daqui, ó. Grupamentos carbônicos alquil. O que é alquil? São compostos tipo CH3, CH3, CH2. Olha lá, CH3, para a gente não ficar digitando todos aqui, ó. CH2, CH2. Então, esses grupamentos alquil, esses grupamentos aqui, eu vou separar por cores aqui, senão a gente se perde, ó. Porque isso daqui é um, isso daqui é outro, e isso daqui é outro. Esses grupamentos alquil, eles são grupamentos que aumentam a acidez do composto. Eles aumentam a acidez do composto. Acidez. Eles aumentam a basicidade do composto. Então, o fato da amina ter dois desses grupamentos torna ela mais básica do que, por exemplo, uma amina primária. Porque a amina primária só vai ter um desse grupamento. Olha lá. A amina primária só vai ter um desse grupamento. Ai, caralho, sabia que não podia ser por aqui. Peraí. Voltar à tela inicial. Nova reunião. Iniciar uma reação instantânea. Caiu, né? Deu o tempo que eu falei para vocês. Vou fechar o microfone aqui. Peraí. Não ficar dando microfonia. Oi. Voltou todo mundo? Voltou? Quem não voltou porque estava dormindo, né? A Isabela voltou aí, ó. Vocês já estão vendo meu quadro de novo. Eu percebi aqui que parou porque fez um barulho. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Bom, agora foi, né, galera? Eu avisei que poderia acontecer isso. Vocês estão me ouvindo? Beleza? Ok? Me dá ok, está todo mundo me ouvindo? Não? Não estão? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Eu dizia o seguinte, quando fui brutalmente interrompido. As aminas secundárias, elas têm dois grupos para empurrar esse elétron aqui para fora do nitrogênio. As primárias só tem um. Então, ó, as primárias só tendo um grupo, e aqui o tamanho não vai fazer diferença para a gente, tá? Embora na prática isso faça diferença, a prova não pode cobrar isso. O que eu quero dizer? Légora, tá bom. Esse grupamento aqui só tem um. Só tem um desse grupamento. Mas se ele for grandão? Se ele for grandão, ele não vai ganhar da secundária? Vai. Em algum momento ele vai. Só que a prova não vai fazer isso com você. A prova sempre vai colocar uma amina secundária mais básica do que uma amina primária. E aí, você pensando por esse prisma de que o número de grupamentos aumenta a basicidade, você deveria questionar e falar o seguinte, Léo, a terciária, ela deveria ser a mais básica. Porque a terciária tem 3 grupamentos. A terciária, ela tem 3 grupamentos. Desse jeito aqui. A terciária, ela tem 3 grupamentos. 3.
por que que eles não empurram com mais força o par eletrônico que está aqui em cima para poder sair? Gente, eles até empurram. Só que como eu falei para você, esse par eletrônico ele não vai sair andando dali. Esse par eletrônico, alguém vai ter que vir aqui buscar ele. Ó. O boro vai lá buscar ele. Só que quando você tem 3 grupos em volta desse par eletrônico, esse grupo R aqui, esse grupo R aqui, esse grupo R e esse grupo R aqui, eles estrangulam o par eletrônico. Ou seja, o par eletrônico quer sair, de fato. Só que ninguém com rapidez consegue chegar aqui dentro para buscar esse par eletrônico. A gente chama isso de impedimento espacial. Tenham atenção a isso. Impedimento espacial. Beleza? Impedimento espacial. Ou impedimento estéreo. Olha lá, estéreo. Beleza? Que é um impedimento que os grupos que estão em volta da amina não deixam, absolutamente não deixam, aquele par eletrônico sair dali com facilidade. Por isso que as aminas terciárias são menos básicas. Então, galera, pelo amor de Deus, porque isso cai assim, com louvor na prova. Então, se a prova virar para você e perguntar, por exemplo, aqui, ó, comparando duas aminas primárias, CH3NH2, CH3, CH2, NH2, qual dessas duas aminas é a mais básica? Qual das duas é a mais básica? Você vai ter que responder que é a de baixo. Essa daqui é a mais básica. Essa aqui, ó. Essa é a mais básica. Légora, por que ela é a mais básica? Porque o grupamento alquil dela é maior. Então, quando eu comparo duas aminas primárias, o tamanho do grupamento vai fazer diferença. Beleza? Então, vamos lá. Se eu comparar uma amina secundária com uma amina primária, então se eu virar para vocês e falar assim, gente, olha para essa daqui, ó. Essa daqui é CH3, CH2, NH2, e eu vou botar uma de propósito para você ver que o tamanho não importa para gente. Olha lá, CH3, NH, CH3. E perguntar para você assim, gente, qual das duas é a mais básica? Aqui pode rolar uma dúvida, mas é a de baixo. Por que a de baixo é a mais básica? Essa daqui, senhoras e senhores, ela é a mais básica. Sabe por quê? Ela é a mais básica porque ela é secundária. Légora, mas 2 carbonos não vão ter o mesmo efeito que esses... Não vão ter. A amina secundária ganha da primária. E aquilo que eu falei para vocês, ó, claro que vai ter um momento que se a gente começar a aumentar demais essa cadeia aqui, ó, se a gente começar a aumentar demais essa cadeia, a primária vai ganhar. Só que a prova não vai poder fazer isso, tá? Porque aí isso é um dado experimental. E aí, o último cuidado que você tem que tomar, é quando eles começam a comparar uma secundária. Olha lá. Eles botam aqui, ó, a secundária, olha lá, NH, aí bota CH2, CH3, aí eles botam aqui, ó, uma terciária, CH3N, CH3, e aqui embaixo a gente coloca um CH3. Beleza? Se eles fizerem isso daqui com vocês, ó, olha lá, botando elas desse jeito e perguntarem para você qual delas é a mais básica, você vai ter que responder que é a de cima. E mesmo a de baixo tendo mais grupos alquil, a de cima é a mais básica por impedimento espacial da de baixo. Tá? Agora, você só precisa citar isso, ela só é a mais básica por impedimento espacial, você só precisa citar isso se a prova te perguntar. Então, vamos lá. Vou jogar esse quadro aqui para vocês. Taranã, taranã, taranã.
Olha lá. Desse jeito aqui. E vou pegar uma questão da lista que eu mandei para vocês. Que é a questão número 6. Olha lá, a questão número 6 é a questão que cobra essa parte. Uma delas, né? Eu não botei todas. Aqui tem uma delas. Então, ó, vocês já receberam um quadro. Olha lá. Tá aqui a questão número 6. Um dos processos de obtenção de aminas secundárias consiste na reação entre aletos de alquila e determinados compostos nitrogenados conforme a equação química genérica abaixo. É essa aqui, ó. Essa é a equação química genérica. Beleza? Admita que para que essa síntese ocorra, estejam disponíveis os seguintes reagentes: brometano, metilamina e etilamina. Então tem 3, hein? 3. Eu não sei se você se ligou na equação aqui de cima, mas esse Rx aqui, ó, é o que ele chama de aleto de alquila. É esse cara aqui do texto. Toda vez que você tem essa representação X, R é alquila, que é aquele CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, é grupos carbônicos sem duplas. Beleza? E o X é um halogênio. E ele bota esse cara aqui, ó. Olha ele aqui. É o brometano. Como é que eu desenho, senhoras e senhores, o brometano? Eu vou colocar aqui embaixo. CH3, CH2, Br. Esse é o brometano. Beleza? Então, ele vai reagir o brometano com quem? Ele vai reagir o brometano com uma amina. Ele vai reagir o brometano com uma amina. E ele escolhe duas aminas. A metilamina e a etilamina. Só que olha o que ele pergunta para você, galera. Utilizando as respectivas fórmulas estruturais, escreva a equação química completa da reação entre o aleto de alquila e o composto nitrogenado de caráter básico mais acentuado. Se ele coloca amina e fala de caráter básico, ele está na teoria de base de Lewis. Então vem comigo aqui no meu rascunho. CH3, opa, peraí. CH3NH2. E aqui embaixo, CH3, CH2, NH2. Olha lá, desse jeito aqui. CH3NH2, CH3, CH2, NH2. Senhoras e senhores, qual dessas duas aminas é a mais básica? Porque as duas são primárias. Beleza? Como as duas são primárias, eu vou dar preferência por aquela que tiver o maior grupamento alquil. Olha lá, foi a primeira escolha do outro quadro. Essa daqui é a mais básica. Olha lá, desse jeito. Então eu vou pegar ela e vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Então a gente tem CH3, CH2, NH2. Então essa é a amina que você vai reagir. Beleza? E aí você só tem que tomar cuidado com o que você vai formar, né? Porque aqui, ó, ele falou que formou o HX. Quem é o HX, gente? O HX é o HBr. Então você tem aqui, ó, o HBr como sendo um dos produtos dessa reação. Da onde sai o HBr, gente? Vamos tirar o Br daqui e vamos tirar um dos hidrogênios daqui. Beleza? Então, esse grupo CH2 e CH3, ele encaixa lá no nitrogênio. Então, a gente vai copiar e colar isso daqui, ó. Olha lá. Desse jeito aqui. Deixa eu só apagar aqui essa linha. Olha lá, desse jeito aqui. E a gente vai colocar o que ali do lado? Quem é que vai entrar ali? Porque ele fala que forma uma amina secundária. Aí a gente vai chegar aqui e vai colocar quem? A gente vai colocar o CH2CH3. Então, eu acabei de formar uma amina secundária. Olha ela.
Tudo bem? Beleza? Então, esse primeiro comando ali que está de verde é isso aqui que você vai ter que desenhar. Então, essa é a primeira resposta. E o segundo comando dependia do primeiro, né? Porque ele pede para você fazer aqui ó, no segundo comando, ó, em seguida apresente as fórmulas estruturais de duas aminas primárias de cadeia carbônica normal, isômeras da amina secundária sintetizada. Então, a amina sintetizada foi essa aqui. Olha lá, essa aqui foi a amina sintetizada. Então, a gente precisa fazer duas aminas que sejam primárias, que sejam isômeras dela, e mais do que isso. E mais do que isso. Que elas tenham cadeia carbônica normal. Cara, como é que tu vai fazer isso? Ó, ele quer duas aminas primárias de cadeia carbônica normal, isômeras da amina. Cara, eu acho que o primeiro composto que você desenharia provavelmente é esse daqui. Claro que ele na mesma linha, né? Não vai fazer assim igual eu fiz. Olha lá. Esse daqui é o primeiro. Olha lá. E aí eu pergunto para vocês agora. Ele pediu 2, hein? Quem é o segundo? E pasmem vocês. Pasmem. Eu preciso desenhar outra amina e ela tem que ser primária e tem que ter cadeia carbônica normal. Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou ter que colocar assim, ó, CH3, CH2, CH, vou continuar aqui, ó, CH3, olha lá. E vou colocar naquele CH ali, ó, que eu deixei de propósito sem o hidrogênio, eu vou colocar o NH2. Olha lá, o NH2. Beleza? Então, esses daqui seriam os únicos dois desenhos possíveis. Eu até consigo desenhar outras aminas, mas não de cadeia normal. Cadeia normal, não. Lembra que isso aqui não é uma ramificação, hein? Carbono é a ramificação. Ele não me pediu o nome, mas como é que seria o nome dessa daqui? Essa daqui seria uma butilamina. E essa daqui de baixo, como o NH2 está ligado no carbono secundário, seria uma sec-butilamina. Beleza, galera? Tudo bem? Questão difícil. Essa número 6 aqui, hein? Essa número 6 era bem complexa. Então, assim, eu vou convidar vocês naturalmente para as próximas aulas. Vou convidar vocês naturalmente para fazer as outras questões da prova. Estou publicando aqui para vocês agora um simulado que eu vou colocar aqui no grupo. Esse simulado eu vou deixar vocês fazerem ao longo da semana ou ao longo de amanhã, não sei. Ele vai entrar para vocês aí daqui a pouco, então logo eu encerro a aula, tá? Que eu preciso procurar ele aqui, eu deixei ele prontinho. Ele é um simulado que ninguém vai receber, só vocês. E vocês, todo mundo que fez parte da aula aí, temos 10 pessoas online, mas teve mais gente e já saiu, vai poder tirar dúvida comigo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta? Não? É porque não tem ninguém aí, né? Se eu encerrar a live agora, a Gabriela tá aí. Obrigado. Ah, glória ao Senhor. Eu não sei se vocês gostaram. A gente pode fazer esses encontros sempre. Eu estou fazendo domingo e segunda, domingo de manhã e segunda. Então, quem quiser aí ficar no grupo e participar das outras aulas,